Nós estamos aqui no Centro de Convivência do Idoso, em Juiz de Fora, dia 20 de junho de 2023, entrevistando a Maria Efigênia. A senhora autoriza o uso da sua imagem na entrevista? Sim. Dona Efigênia, primeiro eu queria que você falasse onde você nasceu. Eu nasci na cidade de Caratinga, Minas Gerais. E aí, qual ano que a senhora veio aqui para Juiz de Fora, a senhora lembra? Em 62, eu tinha 18 anos na época. 62. E qual bairro a senhora foi morar aqui em Juiz de Fora? Primeiramente no Linhares. Com quem que a senhora morava lá? Seus pais, irmãos? Pais e muitos irmãos. Quantos irmãos? No total nós somos 12. E aí a senhora sabe falar qual que era a profissão deles? Meus irmãos? Não, seus pais. Não, meu pai era comerciante, tinha um barzinho, e minha mãe era de casa dele, dono de casa. O comércio dele era ali no bairro mesmo? Era no bairro Linhares. E aí a senhora tinha uma relação próxima com seus avós? Sabe o que eles faziam para viver? Antes de mudar para aqui tinha, porque eles são de Caratinga. Eram de Caratinga, faleceu. E você morava com eles lá em Caratinga? Os avós? Não. Não. A senhora lembra o que eles faziam para viver, o que eles trabalhavam? Era tudo tipo rural. Morava na roça antigamente, né? Com lavouras de café, esse tipo de coisa. A senhora chegou a conhecer ou ouvir falar dos seus bisavós? Sim, meu bisavô materno, eu lembro muito dele. E a senhora sabe o que seus bisavós faziam? Era tudo nessa área de fazenda mesmo, casado, E os nomes deles, a senhora sabe? meus avós. Seus bisavós, isso. O meu bisavô que eu conheci era Luiz, eu chamava de Luiz Carranca. Porque ele, antes de ir para Caratinga, ele morou aqui na cidade que tem perto de Caratinga, que chama Carrancas. Ele morou aqui. O sobrenome era dele, eu não sei, é o apelido. A senhora tem irmãos, a senhora já disse, né? Quantos irmãos? 11, né? Comigo 12. São mais homens, mulheres? É dividido, 6 mulheres e 6 homens. A senhora tem tias, primos? Muitos. Tem uma tia, tem uma da minha mãe. Semana passada ela estava aqui em Juiz de Fora, ela é de Caratinga também. E tem algum deles aqui em Juiz de Fora? Irmãos? Os tios, primos? Não. Primos, né? E o seu convívio com seus irmãos, assim, se sempre foram muito próximos? Sim, muito próximo. Tanto que a gente mudou do Linhares para São Pedro, a maioria mora em São Pedro. Só tem 2 Linhares agora. E um deu muito bravo, o resto é de São Pedro. E a sua família, vocês tinham alguma religião, costumavam frequentar alguma? A maioria é católica. Na sua infância, a senhora se lembra de frequentar muito assim a cidade, o centro, ou de conviver mais assim no bairro onde a senhora morava? Assim, eu não morei muito na roça, que eu fui criada mais com uma tia, assim, tia-avó. Então eu fiquei muitos anos na cidadezinha pequenininha, chamada Guaporanga. Aí eu fiquei com ela até os 9 anos. Aí depois que meu pai mudou pra roça, que eu fui conviver com o pai, mãe e os outros irmãos. Mas a gente frequentava sempre o centro da cidade, poder passear pra lá e pra cá. Certo. E como era a casa onde a senhora morava na
sua infância, a senhora tem lembrança da casa? Tenho. Quando eu morava com minhas filhas, eu estudava muito, era casa de aluguel, então eu morei em várias ruas dessa cidadezinha pequenininha. Aí eu lembro de cada uma delas um pouco. Aí quando eu fui pra roça, aí já foi numa fazenda. A gente estava numa fazenda, uma casa muito grande. E eu tinha uma nossa. Entendi. E a senhora frequentava a escola na época? Sim, sim. Inclusive meu pai montou uma escola nessa fazenda para todas as pessoas da área, para professor. E a gente ficou uns 2 anos, mas como não estava fluindo muito assim no ensino, a gente fez o vim para Caratinga para estudar um pouco mais. E a senhora gostava da escola, estudava? E, assim, para se divertir, a senhora lembra o que você costumava fazer para se divertir na sua infância? As brincadeiras que você gostava? Era brincar de boneca, brincar na casa dos vizinhos, que não tinha, né? Não tinha televisão, não tinha nada, então era mais essa brincadeira com as meninas da idade da gente, as vizinhas. E passear em torno da igreja, matriz, que se falava, passear. Brincadeira de crianças, de ir pra fora, né? Esse tipo de coisa. Dona Efigênia, agora partindo um pouco para a sua adolescência. Você continuou estudando, continuou indo para a escola durante a adolescência? Eu fiz até, na época, chamava primeiro grau, né? Aí depois eu comecei a trabalhar e foi complicado fazer 2 coisas. Então eu tenho o primeiro grau completo e a partir disso foi trabalhar mesmo. Você lembra quantos anos você tinha nessa época? 16 anos. E aí a senhora lembra como que era a escola na sua adolescência? Lembro. Você consegue falar um pouquinho pra gente? Era um colégio, a gente chamava Chidum Cabate. No colégio, ele era bem numa praça. E a gente estudava à noite, né? No segundo grau que eles falavam, a gente estudava à noite. Então a gente ia para aula, depois dava umas voltinhas em torno da igreja, ficava conversando com as colegas, assim, bem fácil de ficar na rua naquela época. E aí, com quantos anos você veio para Juiz de Fora? Quantos anos você tinha? Eu acho que na faixa de 18, 17, 18 anos. E o que você fazia para se divertir nessa época? Quais que eram os lugares da cidade que você frequentava? Aqui em Juiz de Fora já. Aqui em Juiz de Fora, Minas não tinha muita diversão. Era mais cinema da época, né? Era mais cinema, essas coisas. Qual que era o cinema da época, a senhora lembra? E tinha o Passe, que hoje não existe, o Celso. E tinha um que era mais popular, de pressão popular, aqui no Alto, que era o Cinema São Luís. Era de perto da Sul, por ali, assim, bem na praça da estação. Aí depois os cinemas foram fechando e começou a televisão, essas coisas. A gente ficou mais em casa, saía às vezes para ir num bar. E a senhora lembra de alguma música ou algum livro, revista que marcou a sua adolescência? Que você gostava de ouvir ou de ler? Revista, eu lembro de uma revista que era Contigo e Capricho. Duas revistas que eu gostava muito de ler. Era bem assim, bem fácil de entender, né? Era de tudo um pouco. Eu gostava bastante. E música, você lembra de alguma? Música, as que mais me lembram, por ele ser da minha cidade, Caratinga, era de Naldo Timóteo. Então a gente sempre ouvia, né? Ia cantar música que ia falar da cidade lá. Não sei se chama Trem, a música parece. Era minha terra, entendeu? Ele sempre botava de trem e era bem interessante. Então, gente,
você tinha algum lugar preferido aqui da cidade durante a sua adolescência? Um lugar que você gostava muito de ir? Sim, tinha o museu, o Parque da Lajinha, a gente frequentava bastante. Como é que era naquela época o Parque da Loja? Ah, tem um tempo que eu não vejo o Parque da Lajinha, mas era lá no Gramado, alguns lugares para a gente passear, fazer um piquenique, né? Sentar, conversar. Agora, partindo já para a sua fase adulta, a senhora se casou? Sim. Sim. A senhora sabe dizer quando a senhora se casou? Mais ou menos. Mas foi 88. E por quanto tempo a senhora ficou casada? Eu fiquei 2 anos só. 2 anos. E depois não chegou a casar de novo? Não. Tive um relacionamento, mas sem morar junto, sem casar. E o nome da pessoa, a senhora se lembra, assim? Ou se não quiser falar, não tem problema também. Desde o Zé Márcio. Ele era daqui também? E a senhora teve filhos? Não quis. Em relação a trabalho, a senhora se lembra da sua trajetória de trabalho? Quando eu vim para aqui, eu trabalhava lá em casa eu trabalhava numa fábrica de biscoito. E quando eu vim para aqui, fui procurar uma fábrica de biscoito para trabalhar. Aí achei, comecei a trabalhar. A fábrica chamava Gelco, na época, em família. Depois disso, eu fui trabalhar em confecção. Onde que era a fábrica? Era em São Bernardo. São Na Bernardo? rua São Bernardo. Como foi assim a experiência de quando a senhora começou assim, no primeiro emprego? Como foi? A senhora gostava? O primeiro emprego da fábrica de biscoito foi fácil, porque eu já sabia que eu tinha trabalhado antes, né? Mas aqui em confecção, eu nunca tinha visto uma máquina industrial na minha frente. E era naquela época de bater na porta e pedir emprego, né? Aí eu pedi emprego, o dono chamou, falei, vem amanhã fazer um teste. E o teste era fazer um bolso, era roupa masculina, era fazer um bolso de roupa de calça social. Eu tinha que ter fazendo bolso. Bolsa social. Aí, depois de tarde, eu cheguei perto para saber o resultado. Ele falou comigo assim: amanhã, se você não vier, eu vou te buscar em casa. Eu aprendi a fazer o bolso no dia. E ali eu fiquei 8 anos. Depois foi enjoando, comecei a pedir para sair, para padaria, para roupa feminina. E aí fui trocando para um emprego até me aposentar. E a senhora permaneceu assim na mesma área de trabalho ou teve empregos diferentes? Empregos diferentes, mas na mesma área. E a senhora gostava? Gostava. Como é que era nessa fábrica que você trabalhava? O convívio era bom? Era bom de trabalhar lá? Ou era muito pesado? Não era muito pesado. E além de trabalhar, eu ainda pedia para fazer, na época chamava de serão, hora extra, né? Chamava serão. Então a gente ainda vinha no sábado para ganhar um pouquinho mais. A gente tinha lanche, não era complicado. Era fácil de arrumar emprego naquela época, agora é mais difícil. E em relação à sua experiência como mulher trabalhadora naquela época, a senhora tem alguma coisa assim a observar nesse sentido? Se tinha muitas mulheres trabalhando, onde a senhora trabalhava, ou era só você? Não, tinha sim, principalmente em confecção, né? Hoje em dia a gente tem um homem, rapazes em confecção, mas na minha época era raro ter a não ser o dono, o filho, né? Era raro. Mas acontecia de ter um ou dois, principalmente na área do corte, fazer o corte para as roupas. Era uma motivação mais pesada.
E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouco do que você frequenta ou frequentava. Se tem algum lugar, alguma coisa aqui na cidade que você frequentava naquela época e que hoje você ainda gosta e continua frequentando? Não, o lugar que eu gosto mesmo é daqui. Eu frequento aqui a semana inteira. Porque a gente sai, assim, como minha família é muito grande, a gente tem muito encontro de família. Então, a gente é muito, eu sou muito família. A minha família é muito unida. Então, a gente está sempre junto com irmãos, sobrinho, com filhos, sobrinhos, sabe? O que vocês costumam fazer quando estão juntos? Geralmente é conversar mesmo, um churrasco, um almoço. Às vezes é viagem, assim, em grupo, assim, com muita família, vem contar com a família da minha mãe, mais família da minha mãe, que é bem maior que a minha mãe. Então a gente tem esse tipo de encontro, de sair. A gente faz uma festa que se chama Os Netos do Dão. Esses netos eram do meu avô materno. Então a gente é uma fazenda, assim, ela tem terra, não tem fazenda, tem casa. Então a gente aluga, a gente vende tudo. De 2 a gente vai nessa festa. Agora, por causa da pandemia, não teve, né? Então tem programa para esse ano. É bem divertido. A gente conhece parentes que a gente nunca viu. E a sua família, né, a senhora disse que vocês sempre se encontram e tal, mas muitos são daqui de Juiz de Fora, muitos são de fora, de outra cidade. Irmãos, a maioria daqui de Juiz de Fora. Semana passada mesmo, no casamento do sobrinho, tinha gente de Ipatinga, gente de Caratinga, gente de São das Dores, de vários lugares que vieram para o casamento. Então a gente encontrou de novo, assim, sábado passado. Eu queria fazer uma pergunta. A senhora sabe me dizer o motivo que fez a senhora vir aqui para Juiz de Fora? Foi mais assim para trabalho e para estudo. Eu não estudei mais, depois eu fui de fora, mas tenho irmãos formados. E a área de trabalho, o emprego era melhor. Então a gente precisava muito ajudar a família. Então, assim, os mais novos tiveram mais oportunidade de estudar, de ter profissões melhores. E os mais velhos, como eu, a gente tinha que ajudar a criar os outros. E aqui você falou que gosta bastante daqui do centro de convivência, que tem vários encontros. O que mais você gosta aqui de fazer? Como é que são esses encontros? Aqui eu faço aula de dança 2 vezes por semana. Eu faço exercício funcional 2 vezes por semana. Tenho um baile na quinta-feira. Na sexta-feira tem aula de dança. E depois da quinta vou pro Sesc. Na sexta-feira vai mais um baile. Como é que é esse baile? Como é que é esse baile? Bem, geralmente tem uma banda tocando, né? E a gente reúne, assim, igual aqui, todos dessa de aula de dança, de jogos, de outra coisa, pensa sempre no baile. Quem gosta do baile tem que fazer outras coisas. Gosto muito de dançar. A senhora lembra há quanto tempo, mais ou menos, a senhora costuma frequentar aqui o centro de convivência? Desde 2014. Eu participo. E a senhora lembra o que teve de mudança daquela época até agora? Se continua a mesma coisa? Não, mudou. Depois da pandemia mudou bastante, né? O que mudou? Não tinha hora de almoço. Então, qualquer hora que chegasse aqui estava aberto. Então, agora tem horário de almoço, fecha as mãos. E abriu então diminuiu bastante, mudou muito também. Funcionários. Bastante.
E como a senhora ficou conhecendo aqui o centro de convivência? O que te motivou a vir para cá, começar a frequentar? Eu só fiquei sabendo que uma amiga começou a perguntar, aí ela me explicou o que eu tinha que fazer, você vai no CRAS, só pensar, você vai no CRAS, e espera a chamada, faz uma ficha, espera a chamada. Aí você foi chamada. A senhora acha que muita coisa mudou aqui na cidade, assim, no geral, das coisas que a senhora se lembra de como a cidade era, o que a senhora costumava fazer, de antigamente, de quando a senhora veio para cá até hoje? Muitas coisas mudaram, tem muitas coisas que ficaram iguais? Aí eu acho que mudou muita coisa, né? Porque, tipo que o espaço Mascarenhas, que era uma tecelagem, né? Então não é mais, agora, né? Aquela praça ali foi, né? Tava vindo de novo, né? Vindo trabalho. Várias coisas assim, tipo essa fábrica que eu trabalhei, que era uma fábrica, acho que foi muito antiga, quer dizer, fechou. Eu não sei se o prédio continua igual, que era um prédio bem antigo, bem bonito. Não sei se continua a mesma coisa. E trânsito, né? O trânsito aqui tá um horror, né? Era mais leve. Ônibus era muito cheio, mas era tinha mais horários. Né? E eu me lembro mais de São Pedro. Quando eu fui para São Pedro, minha rua tinha a minha casa. Aquela rua depois, à esquerda, depois do portão da universidade, tinha a minha casa. Hoje não tem espaço para nada. São Pedro crescendo, sim, está uma cidade praticamente. Eu vejo assim, quando eu vou no Linhares, eu já não vejo tanta diferença no Linhares. Então, tipo assim, tem área da cidade que evolui muito e outras partes que param, né? A senhora falou do bairro quando a senhora foi para São Pedro. O que você lembra daquela época? Como é que era a relação com os vizinhos em volta, do mesmo bairro, se tinha uma relação boa, como é que era? Tinha aquela relação de vizinhos, sentar na porta e conversar, ficar batendo papo lá de fora. Hoje a gente não vê isso mais. Depois da pandemia, é engraçado, como mudou. Então, às vezes eu chego no portão e tem uma pessoa na rua. E é uma área que tem muito estudante que toda hora está passando, muita república, né? Então a gente quase não vê. E tem na rua mais parado, conversar todo mundo de pressa, né? Passa todo mundo com muita pressa. Como é que eram as casas do seu bairro naquela época? Eram casinhas normais. Em frente à minha casa ainda continua sendo as mesmas casinhas, simplesinhas, assim, 2 ou 3. Mas a maioria é prédio mesmo. Pequenos, grandes. Muita obra. A senhora morou sempre na mesma casa, desde que veio para cá? Em São Pedro, sim. Na mesma casa, acho que uns 40 anos. E antes de São Pedro? Era Linhares. No Linhares, eu morei 15 anos em 2 casas. Assim, uma eu morei 2 anos e na outra uns 13 anos. Dessa a gente veio para casa pela própria em São Pedro. E o que você via de diferente de um bairro para o outro? No início a gente não gostava de São Pedro, porque a gente estava acostumado com Linhares. Os amigos estavam todos no Linhares. Mas aí depois os irmãos foram casando e foram morando em São Pedro e a gente começou a ficar mais em São Pedro. Hoje a gente vai para o Linhares. Eu tenho 2 irmãos. E quando a senhora vai até o Linhares, a senhora acha que lá mudou muito também? Tem coisas ainda que a senhora se lembra de lá que permaneceram? Não, porque a rua principal, acho que não tinha espaço mais para mais nada. Então as casas continuam sendo as mesmas casas, a mesma da pintura, muda isso, mas a rua não muda. E um passeio que eu tinha no Linhares, às vezes, era ir na penitenciária no domingo. Porque naquela época abria para a gente visitar. Assim.
Acho que é isso. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar sobre a sua experiência de morar aqui na cidade, ou de trabalho, da família? Não. Minha família, graças a Deus, todo mundo tem seu emprego, nunca pode ficar desempregado. Cada um com a sua profissão, que escolheu o que fazer. Tenho sobrinhas que são professoras. Hoje deixo o filho com a minha irmã para poder trabalhar. Então, tudo assim, a vida continua moderna agora. Acho que é isso. A gente queria muito te agradecer pela entrevista, por estar aqui batendo esse papo com a gente. É muito importante ouvir sua experiência, né, de vida aqui em Juiz de Fora. Isso é muito legal para o nosso trabalho. Obrigada a vocês.